Plena paz e santo gozo tem de ti, ó meu Jesus. Pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiante, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que eu louvo, eu também eu louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Mas tá bom. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Senhor, cada dia mais o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer, nos dar graça, entendimento para entender qual é a agradável, perfeita vontade do Senhor. Aqui a palavra de Deus, a qual já foi falado sobre a paz de Cristo, mas nós queremos ainda falar a respeito de um livro, a qual este livro foi a revelação de Cristo, revelou a João na ilha de Pátimo. Então ele disse um título do assunto a respeito do assunto do livro, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelos seus anjos os enviou a notícia a João, teu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Ele viu assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Naquele dia, a qual João teve esta revelação de Jesus Cristo, no ano 90 a 96 depois de Cristo. Cristo já tinha 90 anos que já tinha passado por aqui, sofrido, nasceu, cresceu, morreu, crucificado, e tinha ido para o céu, e agora tinha passado 90 anos. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus apareceu a João, a qual no princípio era discípulo de Jesus, e Jesus, morrendo, ficou João. Esse João, já com sua idade já avançada, já com seus 90 anos, ele estava pregando a respeito de Cristo, a qual testificava da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que o tinha visto. João foi um que viveu na época de Jesus,
a qual teve o privilégio de conhecer a Jesus. Ele estava quando ele foi crucificado, ele estava quando ele estava sendo sepultado, mas também ele estava quando ele ressuscitou, quando no capítulo 20, versículo 22 de João, a qual Jesus apareceu aos discípulos e soprou sobre ele o Espírito Santo. João foi aquele que realmente o Senhor apareceu a ele ali no caminho de Emaús. Era João e Pedro que estavam indo a caminho, e quando Jesus ressuscitou, apareceu no meio deles, e eles conversavam a respeito da morte de Jesus, a qual o próprio Jesus perguntara a eles: que tu falas? Eles falaram com Jesus, contou a história de Jesus para Jesus, e não sentiu que era Jesus. Mas de repente, quando estava já anoitecendo, no caminho de Emaús, João e Pedro estavam chegando em casa, onde estavam os discípulos. Ele então convidou a Jesus para ficar com ele, porque já era tarde. E quando Jesus foi estar com eles, juntamente com eles na mesa, eles reconheceram que era o próprio Jesus que estava com ele. Agora passou esse tempo, o tempo se passou, e João agora já velho, já de idade, Jesus, ele testificando do amor de Jesus, contando a história de Jesus, falando de Jesus, que ele é o Salvador, e de repente ele escreveu assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Que tempo é este? Jesus prometeu na sua morte comprar nós. Vai com Deus. Comprar nós, como comprou, ele foi para o Pai, a décimo Pai, e prometeu de buscar os seus discípulos, a qual foi aqueles que pegaram em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, mas faltava assim os confins da terra, porque os tempos dos discípulos já se passaram. Pedro já tinha passado, João estava já com seus 90 anos, me parece que ele morreu com 94 anos, segundo as Escrituras. E nós sabemos de alguns comentaristas, e agora Jesus revela que está próximo a volta dele, e graças a Deus que através dessa palavra nos alcançou, nós que estamos aqui nos confins da terra, para cumprir aquela palavra que Jesus disse: vós fará uma obra maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus. Isto foi escrito, esta palavra, e nós vemos aqui a palavra de Deus dizendo: bem-aventurados aqueles que lêem. Esta é a primeira das 7 bem-aventuranças e as bênçãos que chama no Apocalipse.
e que são consideradas aqueles que lê, ouvem e obedecem. Esta aqui é a sétima bênção. Bem-aventurados, primeiro, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem as coisas que nela está escrito. Aleluia! E as outras 6 bênçãos chama-se, no capítulo 14 deste mesmo livro, que é livro de Apocalipse, no versículo 13, disse bem claro sobre uma das bem-aventuranças. Bendito seja o santo nome de Jesus, que hoje vive e hoje reina para todo sempre. Olha o verso 13, dizendo sobre outra bem-aventurança. Disse assim: e houve uma voz do céu que me disse: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrerem no Senhor. Sim, disse o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguirão. Essa aqui é a outra bem-aventurança daquele que leu a palavra, guardou a palavra. Este ouviu uma voz que ele me dizia, João dizendo, me dizia: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Morrer no Senhor é aquele que está passando para o Senhor, mas está confessando o seu nome de dia e de noite. A Bíblia diz que será como árvore plantada junto aos ribeiros de água, a qual dá os frutos nas estações próprias, cujas folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Esses são os plantados dentro da casa do Senhor. Outra bem-aventurança, no capítulo 16 do Apocalipse, versículo 15, que diz: eis que venho como ladrão, bem-aventurados é aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se envergonha nas suas, e não veja as suas vergonhas. Eis que venho como ladrão. Jesus falou a palavra em Mateus capítulo 24, versículo 36, disse que se o pai de família ou proprietário soubesse que hora da noite veria o ladrão, ele vigiaria para que não fosse roubado. Mas aqui também está dizendo que Jesus vem a hora que não penseis. Por causa disso que temos que estar atento, acordado no Espírito. O salmista disse assim um versículo: à noite eu deitei e logo peguei no sono. Acordei pela manhã, porque o Senhor
me sustentou. Nós não sabemos a hora que o mundo está para eliminar. E o discípulo um dia perguntou: Senhor, quanto haverá esse tempo? Ele disse: não importa saber o tempo e as estações que Deus estabeleceu pelo seu próprio poder. Não importa, nós não sabemos a hora, mas Ele virá. Isso é outra promessa, a qual estamos esperando. Nós vemos que o Apocalipse, no capítulo 19, da revelação de Jesus Cristo para João, disse assim, ele disse, escreve, Jesus dizendo para João, ele disse, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bendito seja o santo nome do Senhor. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lançarei-me aos seus pés para o adorar. Mas eles disseram-lhe, olha, não faça tal, sou teu conservo e o teu irmão, que tenho a testemunha de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é espírito de profecia. O anjo que veio trazer ao recado para João, quando viu, recebeu esta palavra, dizendo, bem-aventurado aqueles que são chamados para a ceia da boda dos cordeiros. O anjo falando a João, disse-lhe estas são verdadeiras, esta palavra de Deus. Esta é uma palavra verdadeira. Deus preparou para nós esta palavra para o nosso coração. No Apocalipse ainda, no capítulo 20, no versículo 6 e 7, no 7 que disse, e acabando-se os 1000 anos, no versículo 6 disse assim, bem-aventurados os santos, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reunirão com ele por 1000 anos. Olha, quando Cristo voltar para arrebatar a tua igreja, aqui está dizendo, bem-aventurado o santo, aqueles que são separados por Cristo. A palavra santo significa separado. Bem-aventurados, separados, santos, aquele que tem a parte da primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
1000 anos. Esta promessa que está escrita aqui é uma promessa que está dizendo a respeito da volta de Cristo para buscar um povo escolhido, especial, zeloso de boas obras. E depois de 1000 anos que tiver esse arrebatamento, que os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos, se isso acontecer agora, nós que estamos vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ao tocar a última trombeta. Não terá castigo, escapará da segunda morte. A segunda morte é o inferno. Bem-aventurado aquele que sobe na primeira ressurreição. Então, depois dessa época, virá o assolador e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão durante o tempo do arrebatamento, a qual Jesus vai arrebatar um povo. Aqueles que morreram confessando o nome de Jesus ressuscitarão dos cemitérios para dar conta aquilo que tem feito, para ir juntamente com Cristo, porque Jesus já pagou tudo aquilo que nós estávamos devendo. Jesus pagou na cruz. Só vai entrar em julgamento são aqueles que não teve o seu nome escrito no livro da vida. O Apocalipse, ainda no versículo 20, do capítulo 22 do Apocalipse, uma promessa a qual o Senhor Jesus estava revelando para João naquela época, e disse essas palavras: quem ler a palavra, quem ouça a palavra, quem guarda a palavra, estes são bem-aventurados, porque eles receberão do Senhor uma vida nova. Não é somente para uma quantidade de pessoas que está, mas sim é para aqueles que creem, porque a Bíblia diz bem claro: ele veio para o que é seu. Jesus, sendo judeu, morreu no interesse muito de salvar a humanidade, mas primeiramente os judeus, que é sua parentela. Então, depois que nós que somos gentios, não tinha direito a essa promessa, mas Jesus, pela sua morte, nos batizou com ele, sendo que está escrito: ele veio para o que é seu, mas os seus não receberam, mas deu direito daqueles que creem nele, também recebe dele a grande vitória. E disse a palavra no capítulo 22, versículo 7, dizendo assim: outra bem-aventurança: eis que preste vem, bem-aventurados aquele que guarda as palavras das profecias deste livro, que é a Bíblia Sagrada. E eu, João dizendo: eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido
é visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para adorá-lo. E disse-me, o anjo disse a João, olha, não faça tal, não faz tal, porque eu sou conservo teu. Ele disse, não dobre o joelho diante de mim, porque eu sou um anjo enviado de Deus para dar boas novas de Cristo. Eu sou servo, sou conservo teu, porque eu sou servo vivo de Deus. O anjo dizendo, vim trazer para você que também é servo de Deus. Então nós somos conservos, estamos servindo um servo na ordem de Cristo. Então disse, irmãos, os profetas e dos que guardam. Então disse, olha, não faça tal, porque eu sou um conservo teu, e os teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adorai a Deus, o verdadeiro. Precisamos conhecer o verdadeiro Deus, saber que Ele é soberano e adorar o nosso Deus como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a qual Ele tem enviado. Porque Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Dado por quem? Por Deus, a Cristo, para nos dar esse direito de hoje. Também fazer como João pregava essa palavra, testificava da palavra de Cristo. E hoje nós estamos continuando a pregar a esta palavra. E disse, as palavras desse livro, e adore a Deus. Eu disse, não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O anjo disse para João que pregava a respeito de Cristo, o anjo apareceu a João e disse, não cela, não para de falar. Essa palavra não pode parar de falar enquanto não se cumprir o último tio desta palavra. Nós não podemos parar de falar. Se amanhã eu deitar a campa fria e ir para o cemitério, Deus levantará outros para continuar falando esta palavra para você, que precisa também tomar posição diante de Deus e falar e declarar para Deus quem é você. Bendito seja o teu santo nome. Porque nós não sabemos de onde nasce o vento e nem para onde o vento vai. Assim são aqueles que falam a palavra de Deus. Assim como o vento não sabe onde nasce nem para onde vai, assim são aqueles que são andados, guiados pelo Espírito de Deus para falar esta palavra. Nós não temos escolha se vamos falar aqui só na praça ou se vamos falar em outro lugar. O que nós não podemos parar é de falar da palavra. É por causa disso que muitos estão entre
entre quatro paredes e se classificam, muitos se classificam como certo e se tranca entre quatro paredes, mas a Bíblia disse bem claro que a palavra de Deus não tem parede. Ela é para ser falada a todo mundo. Andando pelo caminho, deitando-se e levantando-se, ao anoitecer, ao amanhecer, durante o seu trabalho, você precisa falar desta palavra. E disse a palavra de Deus, esse tempo está, e disse assim o verso 11, do capítulo 22 de o Apocalipse, que disse assim: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, se suja ainda, e quem é justo, faz justiça ainda, e quem é santo, separado, seja santificado ainda. A Bíblia diz aqui dois tipos de pessoa: aquele que não examina essa escritura, não procura ouvir essa escritura, não procura dedicar esta escritura, fica parado no tempo e ele se é sujo, e disse assim: ele é injusto, o tempo está esgotando, quem é injusto, faça injustiça ainda. Cada dia um abismo se chama outro abismo. Se a pessoa está sujo, cada dia se atola no pecado, porque não examinou as escrituras, não descobriu a verdade. Conheceis a verdade vos libertará. Mas se ele não conhece as escrituras, não procura conhecer, já está na sujeira, se suja-se mais ainda. Mas disse a Bíblia que aquele que lê essa palavra, aquele que ouça essa palavra, aquele que guarda essa palavra, está praticando, é separado para a justiça. Para a justiça ainda mais. Quem é santo separado se santifica ainda mais. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E disse a palavra no versículo 12: e eis que cedo venho, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Não é vão, o galardão está na mão de Cristo. E agora vem ele dizer: quem é este que está com o galardão? Ele disse: eu sou o Alfa, o Ômega. No grego, é a primeira letra do grego. Alfa, Ômega é o último, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Lá em Gênesis, disse a palavra: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele estava lá, Jesus estava com Deus, do lado de Deus, porque senão não tinha esta palavra.